Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos conversar hoje sobre embargos à execução fiscal, seguindo a linha que nós estamos de estudar as ações que ocorrem no âmbito tributário. Aqui nós temos o posicionamento dos embargos à execução fiscal. Nós temos a ação declaratória, que ela é anterior ao lançamento, e, portanto, ela procura declarar a inexistência da obrigação tributária e do seu fato gerador. Nós temos a ação anulatória, que é posterior à constituição do crédito tributário, portanto, posterior ao lançamento, que visa desconstituir o crédito tributário e seu lançamento. Nós temos também a ação de repetição de indébito, nós já vimos também, e aqui nós vamos estudar embargos à execução fiscal, aqui no finalzinho do slide. Os embargos à execução fiscal, eles se constituem em defesa incidental, mas com natureza de petição autônoma, de ação autônoma incidental, que ocorre dentro da execução fiscal. Então, pressupõe a existência de uma execução fiscal já ajuizada pelo fisco. Então, ela se insere no final dessa linha cronológica do direito tributário. Nós tivemos, no caso, a ocorrência do fato gerador, a concretização da obrigação tributária, o lançamento que olhou para trás, verificou que ocorreu o fato gerador e sua obrigação tributária, declarou a existência dessa obrigação e, portanto, constituiu o crédito tributário. Nós tivemos a notificação para pagamento administrativo desse débito, que não ocorreu. Nós tivemos esse débito inscrito na dívida ativa, foi extraída uma certidão de dívida ativa, e essa certidão deu aso a uma execução fiscal. E no bojo dessa execução fiscal, a parte vai se defender por embargos à execução, que é o que nós vamos estudar nessa aula. A fundamentação legal, nós temos a Lei 6.830, é de 1980, já é uma lei antiga, é a Lei de Execução Fiscal. Na época, ela era o que tinha de mais moderno sobre execução, constrição patrimonial. Hoje ela está bastante ultrapassada, mas ainda é um instrumento legal que se usa para a execução fiscal. Tá? Nós temos o Código de Processo Civil de 2015, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal, repetindo, é uma lei de 1980, quando ela entrou em vigor, o Código de 73 era uma legislação nova, tinha apenas 7 anos. Nós já estamos no outro Código de Processo Civil que já tem mais de 10 anos, fazendo 10 anos agora, em 25, né? Então 10 anos, que ele é de 2015. Nós temos uma outra Constituição Federal, baseada na garantia de direitos fundamentais e numa gama grande de proteção e de processo, devido processo legal. E a Constituição ela é fundamento, nesse caso, devido ao processo legal e do contraditório, que são a base da defesa na execução. E nós temos o Código Tributário Nacional, na parte que trata de suspensão, extinção e prescrição do crédito tributário. Porque o que a execução fiscal ela tem por pressuposto? Uma dívida ativa fundada num crédito tributário. Então, muito da defesa no embargo da execução visa a desconstituição desse crédito tributário em fase de execução, tá? Por isso se fala em suspensão, extinção e prescrição. Aqui a natureza jurídica. Os embargos de execução fiscal constituem ação de conhecimento de natureza incidental. Então, os requisitos dos embargos à execução são os mesmos requisitos de uma petição inicial, só que de natureza incidental, dependente do quê? De uma ação de execução. Então, nós temos uma relação autônoma em relação à execução, porque a execução ela é uma sequência de atos de natureza satisfativa e de constrição patrimonial. Os embargos se constituem em ação de conhecimento. Então, usando uma expressão muito feliz do professor Humberto Teodoro Júnior, é uma ilha de conhecimento no mar de execução.
Então, é uma ilha de conhecimento onde você vai ter defesa, vai ter contraditório, vai ter instrução, produção de prova, uma sentença, recurso. Então, toda uma estrutura do conhecimento, mas dentro da área da execução, tá? E tramita nos mesmos autos, em apenso. O objetivo é desconstituir total ou parcialmente o título executivo representado pela certidão de dívida ativa. Tá? É um dos fundamentos dos embargos a desconstituição do crédito ou discussão sobre o valor. Tá? A gente vai já ver isso. Tá? Então, garantia do juízo. Isso é um tema importante. O CPC de 73, a Lei de Execução Fiscal, e a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, elas exigem, para embargar, para fazer essa defesa na execução, que o juízo seja garantido. O juízo o quê? O juízo da execução. Se dê uma garantia que seus embargos forem improcedentes, haverá um lastro patrimonial para cumprir a obrigação. O CPC de 2015, na linha da reforma anterior do Código de Processo Civil de 73, foi reformado, ele tirou, na parte da execução judicial, passou a se chamar cumprimento de sentença, a garantia do juízo. Tá? E os embargos passaram a se chamar impugnação. Mas na Lei 6.830, eles mantiveram essa denominação e se exige a garantia do juízo. A mesma coisa na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, quais seriam as formas de garantir, de assegurar esse juízo da execução? Tá? Nós temos depósito em dinheiro, que é a forma clássica. Está executando 5.000, você deposita 5.000. Então, o juiz está garantido, o juiz está assegurado para a satisfação da obrigação, caso os embargos sejam improcedentes. Nós temos a fiança bancária. A fiança é uma modalidade de garantia contratual pela qual uma instituição financeira ou bancária se compromete a assumir a obrigação caso o devedor responsável não o faça, ou seja, em caso de inadimplemento, ela assegura o cumprimento da obrigação. Tá? Então, é um contrato financeiro ou bancário. Nós temos o seguro garantia judicial. Ele é um contrato de seguro firmado entre o tomador, que é o devedor, e no caso, o executado na execução fiscal, e a seguradora. Tá? E nós temos a penhora de bens. Dou um bem em penhora, um veículo, um terreno, uma casa, um sítio. Dou um bem em garantia ao juízo da execução. Mas é bom que se diga, existem exceções admitidas pela jurisprudência. Nós temos aí o tema 526 do STJ, que admite, excepcionalmente, embargos sem garantia em hipótese de comprovada insuficiência patrimonial do executado. Ele não tem patrimônio para resguardar a execução e para garantir o contraditório, a defesa, admite-se excepcionalmente esses embargos sem garantia. Tá? Prazo: 30 dias contados da intimação da penhora, artigo 16, inciso 3 da LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. E como se trata de prazo processual, a contagem é em dias úteis, artigo 219 do Código de Processo Civil. Vejam bem, como o Código de Processo Civil é norma subsidiária à execução fiscal. A execução fiscal, ela não estabelece a forma de contagem desse prazo. Ela vinha na legislação processual. O CPC de 73 era em dias corridos, o CPC de 2015 em dias úteis. Tá? Então, hoje, você tem essa contagem, a contagem desse prazo em dias úteis. Okay? Vamos aqui, legitimidade e competência. Legitimidade ativa. Quem é legitimado para entrar com embargos? O executado, o devedor ou o responsável tributário, quem vai arcar com a obrigação tributária, tá? Aquele cujo nome consta na CDA, Certidão de Dívida Ativa,
que é a estrutura base da lei da execução fiscal. O legitimado passivo é a fazenda credora, a fazenda exequente. Competência, pessoal, isso é muito importante. Os embargos, eles têm natureza de uma ação, mas ação incidental. Então, o juízo competente é o juízo da execução fiscal. Se a execução fiscal está correndo na segunda vara da Fazenda Pública, você vai entrar com embargos, em independência daquela ação na segunda vara da Fazenda Pública. Vai ser: excelentíssimo senhor juiz da segunda vara da Fazenda Pública, distribuição por dependência, a execução fiscal número tal, tá? Observando que a autuação em autos apartados, salvo decisão em contrário, tá? A execução fiscal é em autos apartados. Efeitos dos embargos à execução fiscal. Eles não possuem efeito suspensivo automático. O juiz pode suspender se houver garantia do juízo. Nós vimos que a garantia se dá por depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou penhora de bens, tá? Então, garantia do juízo. Relevância dos fundamentos. Por exemplo, no caso de hipossuficiência, reconhecida pelo STJ, e risco de dano grave, por analogia ao 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Tá? Matérias alegáveis. Então, nós temos a nulidade da CDA, que nós vimos aqui, os embargos da execução, eles são posteriores ao ajuizamento da execução fiscal. A base da execução fiscal é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, ou seja, é a constituição do crédito tributário que não foi pago administrativamente, ou seja, a inadimplência de uma obrigação tributária devidamente constituída e inscrita na dívida ativa. Então, um dos primeiros fundamentos é a nulidade dessa certidão de dívida ativa, e por consequência do lançamento, né, que é o que vai ser atingido, o lançamento e a constituição do crédito tributário. Então, primeiro é a nulidade da certidão de dívida ativa. Nós temos prescrição e decadência. A prescrição é a perda do direito de ação e a decadência é a perda do próprio direito, tá? Do próprio direito que está ali, que fundamenta a execução. Nós temos matérias alegáveis também: o pagamento, a dívida está paga e, portanto, a execução é notoriamente indevida. Compensações ou extinções do crédito tributário, ou seja, matérias que afetam a estrutura do crédito tributário e têm consequência na dívida ativa e na consequente CDA, né? Erro na identificação do sujeito passivo, que seria o caso de legitimidade passiva, ou seja, o devedor é outro e não aquele que está lá. Ocorre isso também. Excesso de execução. Aqui você tem que ter cuidado de calcular os juros, calcular a correção monetária, verificar se houve capitalização de juros. Então, você tem que estudar a estrutura do cálculo para saber se está correto. Ou seja, de repente, a dívida, a CDA está inscrito, não houve prescrição nem decadência, não tem pagamento, compensação e extinção do crédito, mas o valor está errado. Então, você tem que examinar também a própria contabilidade ali que se apresenta, tá? Inexistência de crédito ou nulidade da Constituição. Por exemplo, o auto de infração foi assinado por pessoa que não tem competência, não é uma autoridade administrativa fiscal. Tá? E também existem matérias de ordem pública, que são aquelas que o juiz pode conhecer de ofício, ainda que não alegadas. Exemplo, prescrição intercorrente, nulidade absoluta da certidão ou inexistência de notificação e lançamento. Procedimento nos embargos à execução. Protocolo dos embargos dentro do prazo legal, prazo de 30 dias, e por dependência, ação de execução fiscal. Recebimento do juiz com ou sem efeito suspensivo, intimação da fazenda para impugnar os embargos, prazo de 30 dias, seria uma espécie de contestação. A fase instrutória seria documental e testemunhal, se necessária, essencialmente a documental.
julgamento por sentença passível de apelação. Então, nós temos a fase postulatória, a fase instrutória e a fase decisória. Fase postulatória, fase instrutória, fase decisória. Um típico processo de conhecimento. Aqui o recurso cabível contra a sentença que aprecia os embargos, decisão que aprecia os embargos. Ela tem natureza de sentença e o recurso é apelação. Via de regra, efeito devolutivo, de encaminhar os autos em instância superior e, em regra, suspensivo, já que o juiz está garantido. Contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, tá? Aqui, pessoal, uma diferença essencial entre embargos à execução e a exceção de pré-executividade. Natureza. Embargos têm natureza de ação incidental, ou seja, uma ação autônoma dentro da execução fiscal. Tá? A exceção de pré-executividade é uma simples petição ao juízo, comunicando algum fato, alguma nulidade. Garantia se exige nos embargos, regra geral. Na exceção de pré-executividade, não se exige garantia. Prazo 30 dias para entrar com os embargos, a qualquer tempo, para exceção de pré-executividade. Matéria, aqui está a grande diferença. Ampla defesa nos embargos à execução. Aqui nós vimos um rol de matérias, aqui, ó. Tá? Nulidade, CDA, prescrição, decadência, pagamento, compensação, extinção do crédito, erro na identificação, excesso de execução, inexistência de crédito, nulidade da Constituição. E no outro nós só temos matéria de ordem pública, que seria o quê? Uma prescrição intercorrente, aquela prescrição que ocorreu entre a constituição do crédito e a sua execução, tá? Passou muito tempo, mais de 5 anos, e nós temos a nulidade absoluta da CDA, ou inexistência de notificação ou lançamento, são matérias de ordem pública, portanto, a prova na exceção de pré-executividade, ela é prova pré-constituída, você não vai fazer uma instrução na exceção de pré-executividade, você pode ouvir a outra parte para garantir, garantir o contraditório e evitar a decisão surpresa, mas é uma matéria muito restrita e prova pré-constituída, tá? Aqui nós temos uma peça prática, um exemplo, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Então, está aqui para vocês se divertirem resolvendo esse caso. Observem aqui, olha. Em agosto de 2021, o Estado, a Fazenda Pública Estadual, ajuizou a execução fiscal em face de Maria, objetivando a cobrança de PVA, relativa a 2015 a 2020, entrou em 2021, cujo valor total foi de 15 mil. Ressalte, conforme a legislação estadual, o fato gerador do tributo ocorre em 1º de janeiro, tendo como vencimento 31 de março de cada exercício. Então, já está dando uma dica aí para você examinar se existe ou não prescrição. A execução tramita na primeira vara da Fazenda Pública da comarca tal, e já em agosto de 2021 foi proferido o primeiro despacho, determinando a citação da executada por via postal, ou seja, por AR, aviso de recebimento. Entretanto, Maria havia falecido em junho de 2021, ou seja, antes do primeiro despacho, né? Tá? E a ação foi ajuizada em agosto, portanto, quando a ação foi ajuizada, a execução fiscal ela já tinha falecido, né? Ou seja, antes do ajuizamento da ação. Não obstante, seu nome foi indevidamente mantido na CDA e utilizado como sujeito passivo na execução fiscal, que já está dando uma dica, né? Sobre qual é o instrumento legal que você deve usar. Em razão do óbito, a tentativa de citação postal por AR, né? Realizada em setembro de 2021, restou infrutífera, ou seja, não tem como citar, está morta, né? Assim como a citação por oficial de justiça, então nós temos citação por AR, citação por oficial de justiça. Em outubro do mesmo ano, ou seja, 2021, sem que todavia houvesse nos autos qualquer informação sobre o falecimento da executada. Ou seja, tentaram por correio, tentaram por oficial de justiça, sem dar certo.
Diante da ausência de êxito, o juiz determinou em dezembro de 2021 a citação por edital, ou seja, um edital de citação, vai sair publicado, e presume-se que a pessoa seja citada, né? Posteriormente considerada válida, vindo a ser decretada a penhora do próprio automóvel em fevereiro de 2022, a penhora do automóvel da Maria, que já havia falecido, né? Antes do início da execução. Somente em setembro de 2022, José, na qualidade de inventariante do espólio de Maria, teve ciência da citação por edital e da penhora do veículo. Tá? Então, quando ele, o inventariante, descobriu essa situação do veículo do bem da Maria penhorado, buscando então assistência jurídica para a defesa dos interesses do espólio nos próprios autos de execução fiscal. Tá? Então, vai ser dentro da execução fiscal. Então, você já tem a dica aqui para você resolver. Sempre lembrando aqui a tabelinha aqui, tá? Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.